Bom, pessoal, então hoje nós vamos falar sobre o Present Perfect. Esse tempo verbal ele é um pouco difícil de assimilar porque ele não existe na língua portuguesa. Ele é um meio termo entre o passado e o presente. Ele é usado em várias situações, mas eu vou citar aqui as três principais. A primeira é quando nós falamos de algo que começou no passado, mas que continua até hoje. Por exemplo, I have lived in Altamira since 2001. Eu moro em Altamira desde 2001. Algo que começou lá no passado, mas que é verdade ainda hoje. Ou I have worked since 2003. Eu trabalho desde 2003. Algo que começou no passado, mas que continua até hoje. O segundo exemplo é quando nós estamos falando sobre algo que aconteceu no passado, mas que nós não determinamos ou não mencionamos o tempo. Por exemplo, I have studied at Ducila de Almeida. Eu estudei no Ducila, mas eu não disse quando eu estudei no Ducila. Então, nós usamos o Present Perfect quando nós estamos falando do passado, porém nós não fazemos aquela menção de tempo ou não especificamos uma data ou um ano específico. O terceiro caso é quando nós falamos sobre algo que se repetiu no passado. Então, por exemplo, I have studied the content 5 times. Eu estudei o assunto 5 vezes. Foi algo que se repetiu no passado. Or when you say I have traveled to Rio de Janeiro 3 times. Eu já viajei para o Rio de Janeiro 3 vezes. Algo que se repetiu no passado. Então eu uso o Present Perfect nesses 3 casos. Gente, a estrutura do Present Perfect ela funciona assim. Eu tenho o sujeito, eu tenho have ou has, que vai ser o meu verbo auxiliar, e eu tenho aí o verbo no particípio passado. Teacher, o que é um verbo no particípio passado? Para os verbos irregulares, é a mesma forma do passado. Aquele verbo que eu coloco o D, o ED ou o IED na terminação dele, para que ele fique no passado. Um exemplo é o verbo study, que no passado é studied. Ou o verbo play, que no passado é played. Então, se você quiser, por exemplo, falar assim, eu estudei inglês. I have studied English. I have studied English. Ou se você fala assim, eu viajei para o Rio de Janeiro. I have traveled to Rio de Janeiro. Então eu uso os verbos irregulares na mesma forma do passado, tá bom? Agora, verbos irregulares, eles têm uma forma única de serem conjugados no particípio. Um exemplo clássico é o verbo go. No presente, go. No passado, went. E no particípio, gone. É completamente diferente, gente. Aí você fala assim, mas professora, como que eu vou saber qual é a forma desse verbo no particípio? Eu estou enviando aqui em anexo uma lista e você pode aí ter acesso à lista dos principais verbos irregulares. E o ideal é que vocês vão aí em casa estudando e revisando e memorizando o máximo de verbos irregulares possíveis, tá bom? Então vamos aplicar aqui um exemplo prático com a forma do particípio passado com o verbo irregular. Você fala assim, eu já fui para Madrid. I have gone to Madrid. I have gone to Madrid. Ou você quer falar, por exemplo, eu fiz o dever de casa, ou fiz a minha tarefa. Nós vamos usar nesse caso o verbo fazer, que é um verbo irregular também. Então no presente é do, no passado did e no particípio done. Você fala assim, eu fiz o meu dever de casa. I have done my homework. I have done my homework. Agora, um assunto que vocês estudaram lá no primeiro ano foi a conjugação de verbos irregulares na terceira pessoa do singular. O que é a terceira pessoa do singular? He, she ou it, quando eu estou me referindo a ele ou a ela, tá? He, she ou it. O have é um verbo irregular, então quando você for conjugar ele na terceira pessoa, a forma correta é has. Então você quer, por exemplo, falar que a sua mãe já estudou inglês. My mother has studied English. Então sempre que você estiver se referindo a ele ou ela, você não vai falar
você vai usar o has. My mother has studied English. Na forma negativa, eu tenho o have not e o has not, tá, gente? O not é sempre depois do have. Então, na forma negativa, nós temos sujeito, have ou has, not, particípio, tá? Então, por exemplo, eu não estudei inglês. I have not studied English. Ou você quer falar que a sua mãe não estudou inglês. Como eu estou me referindo a ela, vai ficar my mother has not studied English, tá bom? A contração do have mais not é haven't. A contração do has mais not, hasn't. Então você pode, é uma escolha, você pode falar have not ou haven't. Você pode falar has not ou hasn't. Ambos estão corretos, tá? Você vai escolher qual dos dois você quer usar. Agora, na forma interrogativa, eu sempre vou começar com o have, tá? Have, depois o sujeito e depois o particípio. Então, se eu quero perguntar, você já estudou inglês? Você estudou inglês? Have you studied English? Ou se eu quero perguntar se ele já estudou inglês, has he studied English? Se eu quero perguntar, você foi para a escola? Have you gone to school? Agora eu quero perguntar se ela foi para a escola. Has she gone to school? Então essas são as três formas aí estruturais do present perfect. Eu sei que não é um assunto tão fácil da gente assimilar assim em uma aula, mas com prática a gente vai pegando aí os macetes do conteúdo. Para vocês verem como funciona na prática o present perfect, eu pedi a ajuda de um amigo meu, Daniel Ray. Ele é canadense e ele decidiu participar hoje da aula nos ajudando com um game. O nome do jogo que nós vamos fazer é Have You Ever? Você já fez isso na sua vida? Eu fiz algumas perguntas e o Daniel me respondeu. E aqui vocês vão poder ver o exemplo do Present Perfect com respostas curtas. Tá bom? Então vamos lá. Let's go!